Neves desistiu da candidatura à presidência da República. Essa informação foi confirmada por mim e também pelo jornalista Thiago Berraich em uma apuração conjunta. A gente conversou com alguns interlocutores do PSDB que confirmaram a desistência por alguns motivos. Um deles é em relação às pesquisas de opinião dentro do PSDB que apontam que não há um espaço ainda nessa eleição para uma terceira via. Então o PSDB analisou que não seria muito bom lançar o Aécio Neves nesse exato momento. Um outro ponto também considerado pelos interlocutores é a necessidade de fortalecimento do partido no Congresso Nacional. Então o foco agora do PSDB se volta ao Congresso Nacional, a tentativa de formar uma bancada com mais de 20 deputados federais para conseguir atingir a cláusula de barreira e também fortalecer o partido que veio enfraquecido nos últimos anos. Inclusive, essa informação do Congresso Nacional foi confirmada pelo próprio Aécio Neves em um áudio que foi enviado para ele agora há pouco. O Aécio Neves está em um voo nesse exato momento e aí então o Aécio disse sim que pretende focar no Congresso Nacional. Só que agora qual que é o destino político de Aécio Neves? Conversei com alguns interlocutores do PSDB e todos me falaram o seguinte: ele ainda estava em dúvida entre ser deputado federal ou Senado, mas a tendência é que Aécio Neves vá para a disputa do Senado em Minas Gerais. Isso porque a avaliação deles é que Aécio Neves ainda tem um capital político muito forte dentro do estado e aí conseguiria emplacar uma das cadeiras, já que são duas cadeiras em disputa. Uma delas, Aécio Neves poderia conseguir no Senado Federal nas eleições deste ano. Um outro ponto também que me falaram é o seguinte: Aécio Neves, nessa troca, nessa articulação, já começa a se movimentar também em relação aos apoios no estado de Minas Gerais. Ele tem conversado nos bastidores com o PL e também com o senador Cleitinho Azevedo em troca aí desse apoio para que ele vá a uma das cadeiras no Senado. O PL tem conversado ali com o Cleitinho também com outros pré-candidatos ao governo do estado, mas o Cleitinho é o favorito nas pesquisas, ele é primeiro lugar e tende a ver aí como é que vai ficar o futuro dele até a próxima semana, após a Copa do Mundo, antes ainda do início das convenções que começam no dia 20 de agosto. Então Aécio Neves vai para o Senado e claro que a gente vai acompanhar aí para ver o desenrolar todo do futuro político no Senado de Aécio Neves e também, claro, do governo de Minas Gerais, mas o acordo é esse: ou é PL ou é Cleitinho que o PSDB deve apoiar no estado, com Aécio Neves na chapa ao Senado. A primeira-dama Michele Bolsonaro tem o objetivo de manter uma atuação política própria, lançou esse movimento denominado Imparáveis MB, poucos dias depois de deixar a presidência do PL Mulher. A proposta, segundo ela, é criar uma rede de mobilização com ações em todo o país, reunindo apoiadores em torno de pautas como liberdade, família, fé e maior participação da mulher na política. Nas redes sociais, Michele Bolsonaro afirmou que o movimento é exclusivo para mulheres, mas também para homens que compartilhem os mesmos valores. O lançamento reforça essa decisão da ex-primeira-dama de manter o protagonismo no campo conservador, agora com uma estrutura própria, capitaneada por ela mesma e fora da direção do PL Mulher. Nos bastidores, aqui em Brasília, a avaliação é que Michele segue como uma das principais lideranças da direita, busca preservar esse capital político em um momento de reorganização do grupo bolsonarista. Isso acontece justamente logo após essa rusga, entre ela e Flávio Bolsonaro, após aquele vídeo, a grande repercussão que teve a respeito do vídeo. Então, essa decisão ainda continua movimentando os corredores, os bastidores aqui em Brasília, uma decisão que promete dar muito o que falar e a gente vai seguir acompanhando os desdobramentos, quais serão os próximos passos de Michele Bolsonaro dentro desse novo movimento que foi lançado ontem e continua em grande repercussão, não somente aqui em Brasília, mas em todo o Brasil. Do outro lado, o senador Flávio Bolsonaro tem adotado um discurso de conciliação, de apaziguar a situação. O pré-candidato à presidência afirmou que está aberto à conversa com Michele Bolsonaro, disse que vai respeitar o tempo que ela considerar necessário antes de participar da pré-campanha. A declaração vem exatamente depois dessa crise pública entre os dois, quando a ex-primeira-dama relatou ter sido desrespeitada pelo enteado. Episódio que expôs esse racha entre dentro da própria família Bolsonaro e também no grupo político. Flávio tem evitado ampliar a polêmica, até falar sobre o assunto. Defende que esse desentendimento seja superado com o tempo, com base em conversa, com base nesse tipo de conciliação. Isso porque Michele, como disse anteriormente, é considerada essa peça importante para a campanha, especialmente pela força que tem entre o eleitorado feminino, entre o eleitorado evangélico, o eleitorado cristão por si só. Por enquanto, não há sinal de uma reconciliação, uma conversa, pelo menos de maneira pública, mas há uma sinalização do senador que é bem clara. Ele diz que a porta continua aberta e que vai aguardar o momento em que Michele julgar adequado para voltar a participar do projeto eleitoral, caso ela queira. Isso também, claro, deve ser levado em consideração. Então, Flávio Bolsonaro tem essa postura de conciliar, de apaziguar e de mostrar que está tudo sob controle. Não demonstra nenhum tipo de preocupação em relação a isso e pretende dar o tempo que Michele Bolsonaro precisa para avaliar toda a situação. Seguiremos acompanhando essa novela, como tem de ter novos capítulos a partir dos próximos dias.